Pois bem, para dançar com a gente nesse aqui e agora, eu começo convidando Luiz Fernando Bongiovanni, bailarino profissional no Brasil e tendo trabalhado com importantes coreógrafos na Europa e nos Estados Unidos, coreografou para o Balé da cidade de São Paulo, Balé do Teatro Guaíra, Balé do Teatro Castro Alves, Balé da cidade de Niterói e teve a gentileza de cortar todos os nomes difíceis dos coreógrafos importantes com quem ele trabalhou, o que eu achei de uma gentileza impossível de retribuir. Portanto, assim que aparecer a primeira tela, ele terá 6 minutos e 40 segundos. Olha, ele trouxe cola. Tá a colinha aqui para ver se não passa muita vergonha. Mas vamos lá. Bom, eu queria falar sobre construção de autonomia, que acho que é o meu grande assunto, né, de bastante tempo. E que é um nome pomposo simplesmente para falar desses processos, procedimentos e dispositivos que os artistas da dança têm encontrado para fazer a própria dança e sair um pouquinho daquela dicotomia de um coreógrafo dominante, né? Se a gente olha a tradição da história da dança, a gente percebe que tem essa figura do coreógrafo muito dominante e um bailarino muitas vezes intérprete. Mas à medida que o tempo avança, eu particularmente fui entrando nesse nicho da dança, que é o da colaboração. Era para eu estar aqui, né? Eu sou de uma família de pecuarista do interior de São Paulo, e tem uma mãe que se pergunta o tempo inteiro o que eu fiz errado, porque eu saí dessa paisagem bucólica e vim para esse outro mundo, né? Mas isso é só para dizer que esse começo difícil, né, tem a ver com essa vontade muito grande de dançar, né? E essa vontade muito grande me levou para o Teatro Municipal de São Paulo, um lugar que foi o meu primeiro engajamento profissional e onde eu percebi um pouquinho o que seria esse ofício da dança, né? Foi um lugar que foi muito uma escola para mim. E como aqui é tudo muito rápido no Ignite, né, do Teatro Municipal de São Paulo, a gente vai para a Ópera de Zurique, que foi o segundo lugar que eu fui dançar profissionalmente. E o mais importante, né, eu participei sempre de companhias oficiais, é desse processo de audição que eu fiz em Zurique. Esse cara, ele fazia audição toda segunda-feira de janeiro, fevereiro e março. Você vinha fazer uma aula com a companhia de balé, e se ele gostasse de você, você passava para a próxima fase. Eu passei para a próxima fase, junto com uma menina chinesa, e éramos os dois, e pediram para a gente aprender um trio. Eu falei, mas 2 para aprender 3, será que alguém mais viu um problema aqui? Ninguém via esse problema. E como ninguém via esse problema, eu falei, então eu vou lá. Então eu vou fazer 2 ser igual a 3. E aí eu peguei e comecei a fazer o lugar dos 2 rapazes. Então eu usei capoeira, mudava de um lado, fazia com ela, fazia um rolamento no chão para o outro lado, ia fazendo o papel dos 2 meninos com essa menina. E essa menina muito clássica, ela começou a ficar um pouco espantada assim, com o que eu estava fazendo. Não satisfeito, eu falei para o diretor, eu também fiz curso de mímica, sei imitar vários animais, posso imitar? Ele ficou um pouco estranhado assim, não deu a chance, né? Eu imitei um monte desses bichos todos aqui, joguei capoeira. E ele achou muito divertido, achou muito engraçado essa minha, que seria hoje a proatividade, né? E me deu um contrato, né? Eu entrei nessa companhia, fiquei quase 10 anos, fiquei 10 anos e meio na Europa, trabalhando com vários coreógrafos que mais tarde eu vim a saber que eram coreógrafos muito famosos, assim, foi muito bacana. Eu acho que o cara que mais me influenciou foi o William Forsythe. Isso aqui que a gente está vendo é uma partitura. Esse cara trabalha a dança de um jeito muito diferente. O paradigma mudou completamente na minha cabeça, porque ao invés de trabalhar com passos, esse cara trabalhava com ideias. Então, ele te pautava, te dava uma ideia, e você precisava desenvolver um material. Esse balé aqui que está na tela, o Enemy, é um trabalho que, por exemplo, a minha coreografia foi dada para mim da seguinte forma. Ó, você vai do centro do palco para a diagonal, os seus pés têm que trabalhar com o ritmo, e a parte de cima do seu corpo vai trabalhar com 3 ferramentas que chama emparelhar, deslizar e rotacionar. Então, a partir disso, eu fui entendendo uma mudança de paradigma muito grande. E que, num primeiro momento, é você sair de um lugar onde todo mundo faz igual e você começar a fazer uma coisa completamente diferente. E, na época, você não entende muito que você está saindo de um lugar para o outro, mas foi muito prazeroso poder fazer isso. Voltei para o Brasil, comecei a
prospectar, fiz um trabalho no Balé da Cidade de São Paulo, chamado Resenhas do Improviso. Essa aqui é a Cláudia Palma, uma bailarina que eu admiro demais. E foi o primeiro momento que eu comecei a trabalhar com essa história de colaboração. Se eu não fizer um movimento para o bailarino copiar, eu tenho a chance de trabalhar com ferramentas e tarefas, eu consigo fazer esse bailarino trazer para mim o que ele tem de melhor. Porque eu, como coreógrafo, não consigo adivinhar todo o potencial desse cara. Mas se a gente trabalhar junto, de um jeito onde a ferramenta é um jeito de se mexer e a tarefa é o que fazer, a gente consegue chegar num lugar que é diferente. O problema é que nem todo mundo está apto a responder essa pergunta. O que é que você acha? Muitas vezes o bailarino ele quer um movimento, ele quer, fala para mim o que eu tenho que fazer para eu ficar lindo. E esse jeito de fazer ele é diferente. Você precisa dizer o que você quer também. Né? Eu bolei paralelamente a esse caminho de coreógrafo uma série de treinos que tinham esse desprogramar, descondicionar, desvincular, porque o ensino da dança ainda passa muito pela repetição, né? Uma linhagem, a linhagem que eu pertenço, ela estava ligada ao balé clássico, repetição, e eu fui entrando um pouquinho mais nesse lugar, que é da dança moderna, do Laban, onde a gente vai pensando as possibilidades que o corpo tem, o que eu posso fazer, para onde que eu quero virar. Né? De certa forma, isso vai construindo no bailarino uma sensação de que ele é dono um pouco dos passos que ele dança. E vai produzindo um artista que, em última instância, é curioso. E que, para mim, hoje, a melhor característica de um bailarino, de um artista em geral, é essa curiosidade. A curiosidade é o que vai levar esse cara em outro lugar, e outro, e mais um. Então, de alguma forma, eu sinto que a gente consegue, né, com esse tipo de trabalho, individualizar o ensino, a coreografia. É um chavão, né? Cada pessoa é um mundo, um microcosmo, mas é verdade. E aí, dentro de um elenco de 20 pessoas, eu tenho 20 danças que são diferentes. E a gente pode apontar para o mesmo lugar. A gente não precisa fazer a mesma coisa. Por último, eu queria falar de um cara que é um filósofo contemporâneo, que é o Rancière. Ele tem esse texto, O Mestre Ignorante, que é genial. Eu tenho usado muito, porque de alguma forma o mestre ignorante é aquele que ignora que existe uma diferença de inteligências. Eu não sou mais inteligente que você, eu só estou em outro lugar. Então a gente pode trabalhar de uma maneira que é horizontal, com colaboração. É isso.